Vitrine Empreendedora, nesse mês de abril, que é mês dos escritores, dos autores de livro. Então a gente vai fechar aí o mês falando com eles. E hoje eu estou aqui com o Marcelo Brambila, que é professor e escritor. É isso? Sim, sim. Vamos lá falar sobre seus livros. Fala um pouco sobre você, pessoal do YouTube que não te conhece. Débora, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui falando com você, né? Conheço o seu trabalho já faz bastante tempo. Você que faz esse trabalho de reportagem, levando conhecimento, o empreendedorismo, o trabalho de todo mundo, né? É bem legal e é uma oportunidade muito boa de estar aqui com você. É um grande prazer. Obrigada. É legal, né? Passar essa mensagem assim, com as pessoas. A gente aprende muito com as pessoas, né? Eu aprendo sempre. Todo episódio eu falo que eu aprendo alguma coisa. Sim, a gente tem que estar sempre aprendendo com tudo. Né? É o que eu sempre falo com meus alunos. A gente está aqui, eu não estou de professor, não. Eu estou aqui para aprender junto com vocês. E eu acho que o legal é isso, né? A vida é uma grande aprendizagem, né? Você continua dando aula? Continuo. Eu sou professor do Estado, completando agora 36 anos dando aula no Estado, quase aposentando já agora esse ano. E sou professor do SESI também. E como que você saiu aí do esporte para a literatura? Você sempre escreveu? Como que entrou a escrita aí na sua vida, na sua jornada? Foi uma surpresa bastante grande, inclusive para mim, né? Porque eu nunca tinha me visto como escritor. Eu até lá, quando eu era bem novinho, eu escrevia poemas, né? Mas eu achava muito ruim, eu escrevi, um dia eu peguei um monte que eu tinha escrito e joguei tudo fora. Mas eu sempre fui de ler muito. E aí eu até confesso que eu não era muito leitor, assim, de ficção, de livros, de romance. Mas até como professor eu tinha que estar sempre lendo, né? Eu sempre lia muito sobre esporte, lia muito também sobre educação, que eu sempre fui apaixonado por educação. E eu sempre li muito, até pelo exemplo da minha mãe, né? Que minha mãe sempre, desde quando a gente era pequenininho, eu lembro que eu falava que eu queria aprender para ler por causa dela. Porque ela é minha irmã professora também. E foi a minha irmã que me ensinou a ler e escrever as primeiras palavras antes de entrar na escola. Que ela sempre quis ser professora. E eu lembro que ela ganhou uma lousinha, eu era bem pequenininho, tinha acho que 5 anos, a gente entrava com 6 naquela época, né? E ela que começou a me ensinar. E eu sempre falo para ela que ela foi minha primeira professora. Que legal. Bom, e vamos falar dos seus livros. A gente vai falar sobre ficção e romance. E pelo que eu vi, eu não li ainda suas obras, mas pelo que eu vi, você escreve sobre amor, relacionamentos, é isso? Eu acho que, poxa, ele envolve um pouco de cada coisa, né? E até eu comecei a escrever, como eu estava falando, que foi uma surpresa, porque tudo isso começou na pandemia. A santa pandemia, gente. Parece, olha, parece esse programa podia chamar assim, o que aconteceu depois da pandemia, porque todo mundo conta uma história depois da pandemia, como marcou as pessoas, né? Sim, porque a gente teve que se reinventar, né? Foi uma época, um período muito duro, que a gente via famílias inteiras sofrendo, e com perdas, né? E graças a Deus a gente não teve perdas na família, mas a gente perdeu muito, tanto de ver amigos, parentes, no mundo todo, perdendo vidas. Mas eu acho que a gente dando aula, imagine, eu dou aula das 7 da manhã até 7 da noite, correria o dia inteiro, fiquei preso dentro de casa. E com medo de sair, com medo de visitar a família, principalmente minha mãe. E aí eu comecei a escrever, eu estava casado na época, falei, eu vou começar a escrever, né? E eu sempre falo que todo mundo dava risada, falava que era fogo de palha e tal. Mas aí, de repente, começou a surgir, eu escrevi muito rápido os 2 primeiros. Quanto tempo? Eu sempre pergunto isso para. Eu acho que em 6 meses eu escrevi os 2 livros. 6 meses? Os 2 livros. E aí eu até, sem experiência, né, eu não fiz a revisão deles. Eu peguei, guardei, falei, poxa, não vou nem mostrar para ninguém, né? E foi no notebook, assim? Foi no notebook. Eu sentava lá fora, enquanto todo mundo estava ali na piscina, eles falavam, poxa, ainda tiravam um sarro. Eu venho pra piscina, vai ficar escrevendo, você não vai virar nada e tal. Mas entra num flow, assim, não é? E eu peguei aquilo, eu acho que até para escapar, né, dessa depressão que a gente corria o risco de entrar. E eu comecei a escrever e não parava. Tinha dia que eu ficava 6, 7 horas escrevendo e saiu bem rápido. Aí depois que uma pessoa viu e falou, poxa, você precisa mandar para uma editora. E aí eu, sei lá, comecei a acreditar, né? Eu mandei para um monte de editoras, mandei para 7 editoras, se não me engano. Falei, vai que alguma delas aceita, né, que dá certo. E aí, por espanto, todas aceitaram e ficavam me pedindo. Falei, gente, acho que é brincadeira isso, né? Aí eu fiz a escolha pelas da literatura de Portugal, por tudo que eles ofereciam, pela distribuição que eles tinham, que era muito boa, né? E tô aí nesse projeto junto com eles já desde 2022, que foi lançado os 2 primeiros, eles foram lançados juntos. Esses foram os 2 primeiros. Isso, O Segredo de Spala e O Segredo de Spala o Reencontro.
E eles são em uma sequência, né? Até eles não são a série, eles são uma saga mesmo. E tá indo aí para mais de 1.400 páginas de uma história, já bolando agora o 5º livro. É uma trilogia? Porque tem aqui, né, O Segredo de Fala tem mais um. Então, na verdade, quando eu terminei o terceiro, esse daqui eu já comecei uma outra fase, eu acho que teve uma evolução muito grande na minha escrita, né, que eu comecei a revisar, já fazer 1 ou 2 revisões antes de enviar, até nesse daqui, que é o 4º, que está sendo lançado agora, ele já saiu com meu nome mesmo na revisão, e nem passou por outro revisor. Vai evoluindo, né? Porque a gente começa a pegar um carinho, um xodó muito grande, que a gente parece que começa a pensar assim, não vou deixar ninguém mexer agora, né? E conta um pouco da história deles. Eu vi, agora você está divulgando mais esse nas redes sociais. Isso, que é o que eu vou lançar agora, vai ser o lançamento oficial dia 26 agora em Poços de Caldas, na Feira Internacional do Livro de Poços. E aí, Lilith, eu vi que a história é dela e do Arcanjo Miguel. Mas é um romance sobre eles? Então, ele é um romance totalmente improvável, proibido, porque ela, dentro da mitologia religiosa, ela é tida como um demônio, né? Sim. Então eu falei, poxa, por que será, né? Se é tão desconhecida e tão demoníaca, tão perseguida desse jeito, eu falei, a gente precisa dar um jeito de ressignificar isso, né? E as histórias, elas vão entrando na nossa cabeça de uma tal forma, assim, que os personagens parecem que começam a ficar presentes na nossa vida. É uma coisa muito louca vocês. E como que é essa criação de personagens? Vamos supor que aqui você vê na sua cabeça e você começa a rascunhar, ou a hora que vem você tem que sentar e escrever, como que é isso? Então, quando ele começou, eu tava casado, né? E minha ex-mulher, ela era maestrinha, tocava violino, piano. Aí eu, brincando, eu falei, poxa, eu vou escrever uma história assim, né? De um motoqueiro com uma musicista e tal. Começou de uma brincadeira. E aí o pessoal, quando começou a ver o número de páginas que eu já tinha escrito, todo mundo ainda brincava. Eu falei assim, poxa, mas isso aí é uma história sem fim, né? Porque já tinha dado quase 400 páginas e eu não parava de escrever. E conforme a gente vai fazendo, os personagens, eles vão surgindo. E até nesse primeiro volume, quando eu comecei a escrever, eu comecei a incluir os meus amigos. Só que eu colocava o nome deles, né? Aí eu, conversando com o pessoal da editora, eles falaram, olha, é melhor tirar nome, porque pode dar problema, tá? Eu falei assim, poxa, mas eu acho que essa é uma homenagem tão legal. Então essa é meio que uma história, tem um pouco de pessoal aqui. Sim, tem, ele envolve os meus amigos, e eu falo para eles que eu ainda quero reescrever e voltar a colocar o nome deles. Que, pelo menos vai ser só uma parte do nome para não dar problema, né? Mas eu gostaria muito de reescrever os 2 primeiros e fazer esse adendo, essa correção aí que... É um desafio escrever, assim, sobre escrever romances? Escrever sobre relações, que nem aqui você conta a história da Lilith, né, do Arcanjo Miguel. Eu acho que é um desafio muito grande, até quando a gente vai escrevendo, as pessoas que leem, elas veem como, quando leram o meu primeiro, tinha gente que lia uma história que tem da menina com o cavalo, e as pessoas veem, poxa, eu chorei bastante naquela história e tal. E um outro fato bastante marcante é que veio muita gente me perguntar se eu era espírita, se eu recebi algum espírito para escrever. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver, né? Não sou espírita, nada. Mas se a gente for ver, até tem muita coisa que o pessoal que está mais atento ali vai... Uma das relações entre 2 mundos, é isso? Como que é? Sim, ele começou falando de reencarnação, né? Que eles se descobrem personagens aí de uma lenda, e fala muito de reencarnações. Até aqui no segundo livro, eu conto 3 passagens, são 3 encarnações. Do mesmo personagem. Do mesmo casal. E tem um fato legal, é que eles nunca vão se encontrar no plano espírita, eles sempre se encontram só na Terra. E aí eles têm isso como uma maldição, mas no fundo isso também vai ser desmistificado depois, vai ser bem explicado por que eles não podem se encontrar no plano espiritual. E então meio que uma sequência. Aqui. Sim, ele é uma história, é continuação, até não tem como ler o segundo, o terceiro, pegar só os livros da frente, que não vai conseguir compreender toda a história, né? E você tem, assim, uma relação com os leitores, com a sua comunidade, assim, como que é? Deve ser uma espera, né, pelo próximo. Então, é legal, porque existe até uma cobrança, né? Como esse daqui eu demorei, porque eu sofri um acidente, e quando eu sofri um acidente eu tive que ficar em casa, eu falei, agora eu vou terminar, né? Mas foi um outro período também difícil, que eu tava bem baqueado mesmo, porque por causa da situação, né, de ter que ficar em casa, eu sempre fui esportista, não conseguia fazer, e nesse medo de prejudicar meu braço e tal.
E ficou um bom tempo parado, e o pessoal ficava cobrando. Ele falava, poxa, você já postou que estava quase pronto, e aí depois de quase pronto, ainda demorei mais quase um ano para lançar o quarto livro. Esse você vai lançar ele agora. O lançamento, o primeiro evento de lançamento dele oficial agora vai ser em Poços de Caldas, né, dia 26. Eu vou para lá na semana do dia 26 e depois vou também na semana do dia 3 de maio. No caso, as redes sociais, elas ajudam a vender o livro ou a divulgar? Como que... Sim, eu acho que a gente vai formando uma rede de amizades dentro da literatura, é uma rede incrível, é muito grande. Eu acho que tanto dos escritores quanto dos leitores. Tem muitos leitores que fazem o contato ali pelo Instagram. E não legal. Parou ainda, né? Porque eu vejo até na sua rede social, você não fala só dos livros, eu acho uma forma legal, o jeito que você divulga os livros, relacionando com assuntos da atualidade, enfim, mas você incentiva muito a leitura. Por causa da tecnologia hoje é mais difícil, né? As pessoas quererem ler. Mas ainda tem, né? Muita gente que gosta de livro e de leitura. Tem isso que eu falo. A gente vê ali pelas comunidades do Instagram, do YouTube, mesmo do Facebook, ainda tem umas comunidades muito boas ali de leitura. Mas tem uma coisa que eu falo, hoje a gente às vezes critica muito as redes sociais, o WhatsApp, mas eles colocaram muita gente que não liam, que tinha muito pouco contato com as palavras de verdade, porque antes era assim, se você não pegasse um jornal, se você não pegasse uma revista, você não ia ler nada. Uhum. E a gente vê hoje os jovens, eles estão lendo o dia inteiro alguma coisa. Que seja uma informação, uma conversa, um bate-papo, mas o contato com as letras e com a leitura deles é muito maior. Até eu estou trabalhando na Escola do Estado, eu estou trabalhando com sala de leitura. E é bem legal, porque às vezes a gente pensa, poxa, aqueles alunos que você não acredita que eles vão ler, a gente faz ali leitura compartilhada e a gente vai passando por cada um, ler um parágrafo e tal. Até quando eu faço isso, eu lembro bastante do professor Armando Marcato, que ele fazia muito isso quando ele dava aula pra gente no Coronel Tobias, né? Então ele me trouxe muito essas lembranças boas, mas trazendo isso, de que o contato com a leitura hoje é maior. O que a gente precisa fazer é como converter isso, fazer com que as pessoas que leem WhatsApp, as pessoas que leem Instagram, que elas possam ser leitoras de livros também. Livros também. E no caso a Amazon, né, essas plataformas que dão esse acesso. Eu gosto de ler no computador. E-book, assim. Eu também leio muito, mas livros eu acho que eu não conseguiria ler ainda. Mas eu leio muito também, principalmente quando eu pego para ler ali no Play Livros, para ver alguma parte dos livros, as resenhas, para depois a gente ver o que vai ler certinho, né? Eu tenho esse hábito, eu já cheguei a ler livro no celular, você acredita? Mas eu gosto, né? Nada como ter um livro, então, mas ainda mais quando tem algum livro de estudo. Assim, mas eu acho que isso que é legal, porque, por exemplo, a gente pensa assim, a criança não vai pegar um livro para ler. Mas quem sabe, às vezes, ela lendo no celular, porque eles querem estar com contato com o celular. Só que, às vezes, eles não têm nem a noção do tanto de funções que tem o celular. Uhum. Por exemplo, eu também estou fazendo a divulgação dos meus livros, eu faço tudo pelo celular. Senão, eu acho que o acesso seria muito menor, né? E agora eu até brinco com os meus alunos, às vezes, né, que eu falo assim, olha, tem aluno que desenha muito bem, né? Aí eu falo assim, poxa, meu desenho é só aquele de palitinho, né? E agora eu estou descobrindo que a gente também consegue fazer pela IA, fazer os palitinhos para ajudar na divulgação. Então eu estou ali fazendo muita coisa, a gente trabalha muito com o celular, né, o dia todo. Infelizmente, na escola, a gente não teve esse como conseguir colocar os alunos de frente para uma nova realidade, que podia ser o uso do celular, que tanto ajudou, que tanto ajudava quanto atrapalhava dentro da escola, né? Agora a gente foi proibido. Quem sabe até com essa proibição a gente volta a descobrir como a gente está trabalhando. Leitura compartilhada, que eu pego lá com os alunos e eu estou fazendo. Capitães de Areia, muito Jorge Amado, muitos autores brasileiros, e eles estão adorando. E aluno, assim que a gente fala, poxa, esse não vai ler, esse vai me dar trabalho para colocar para ler. Não, e eles pegam, e a hora que eles estão lendo, a gente percebe que o que ajudou eles entrarem em contato com essa leitura com uma fluência um pouco melhor foi exatamente o celular com a leitura de redes sociais. Você tem uma relação com os seus personagens? Olha, muito grande. Às vezes eu tô de moto na estrada e parece que eles vêm na cabeça. A gente fala assim, o povo pensa, né? Olha, achei que ele tá ficando louco, né? Mas não é isso. É gostoso a gente ver que essa coisa que a gente cria, ou que eles se criam dentro da gente, o quanto eles estão presentes. Eu até falei uma vez, eu falei para o pessoal que a gente estava num grupo de escritores conversando, eu falei que parece que eles vêm na cabeça da gente pedir por mais tempo, né? Porque às vezes eu tô, por exemplo, de moto aqui em casa, eu tenho que pegar e escrever na hora. Tem que parar o que eu tô fazendo. Pra escrever. Aí eu pego ali eu já tenho ali os meus projetos, né? Que eu monto o grupo no WhatsApp. É tipo o filme Eu Mesmo, Irene.
E eu monto ali o meu grupo e para cada projeto de livro. E tem vários projetos. Aí aparece um personagem pra gente, a gente já tem que parar, eu paro, vou, escrevo. Já pensou em escrever alguma coisa autoral, mais pessoal ou não? Você é da ficção mesmo? Então, eu tô com um projeto bem legal, que eu até já comecei a escrever, tô com 2 livros já que eu tô escrevendo, e ele aparece tão assim que eu estava no evento, foi na Feira do Livro de Araraquara, e a gente teve um evento lá na Unesp e estava tendo um teatro. E eu fui assistir o teatro, e dentro do teatro estava acontecendo lá uma cena, eu falei, poxa vida, é um personagem de livro. Já deu um start. E eu tive ali naquele momento que eu falei assim, esse vai ser o meu livro, que eu tenho que caprichar muito, porque é uma personagem muito forte, e eu tive que parar ali, eu assistindo o teatro, eu tive que parar e escrever, até eu pensei, pô, se alguém ver vai ficar chato, né? Eu falei, não, mas vai sair daqui. Isso tá fazendo, acho que 1 ano e meio, e eu tô com o primeiro esboço ali do livro já sendo escrito. O que mudou no Marcelo depois que você passou a ser escritor? Além disso, né, que os personagens ficam te parando aí. Às vezes para na estrada, fica até meio perigoso, né? Mas tem que parar só pelos livros, né? Mas eu acho que a gente está em constante mudança, né? A gente está, como eu te falei, a gente está sempre aprendendo e acho que infeliz daquele que acha que já sabe muito, que não precisa aprender, né? E a gente tem que estar em constante evolução, né? E eu acho que escrever os livros traz uma maturidade maior, uma vontade de sair mais. Eu sempre gostei muito de viajar de moto, de viajar no que fosse. Mas os livros, eles começam a te empurrar para uma outra comunidade. É uma comunidade que te ensina muito, que você vai, poxa, se sentar no meio de pessoas que escrevem, são pessoas que pesquisam. Tem gente que às vezes fala, poxa, eu fiquei 8 anos para escrever esse livro. Mas não é porque ele escreveu devagar. É por causa do tanto que ele estava pesquisando e o excesso de carinho que a pessoa tem. Porque quando termina, tem que ser o livro, né? Sim. Não é mais acessível hoje se escrever um livro, né? Tem tanta gente que escreve e eu acho bacana isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito trabalhoso, né? Eu gosto de conversar com vocês, assim, para entrar um pouco nesse universo, que parece que é um pouco solitário, porque a pessoa só vê o projeto pronto, né? Sim. Mais uns bastidores, assim, e que às vezes são anos, ninguém vê, né? Então, e a gente entra num esquema, assim, tão forte de estar conectado com o livro, que eu lembro uma vez, eu estava escrevendo esses 2 primeiros e chegou na época do Natal, e Natal é assim, né? Meu pai, o aniversário dele era dia 24 de dezembro, então chega nessa época do Natal, já bate aquela tristeza, e eu estava escrevendo, e aí da família, todo mundo se reunindo, poxa, você não vem e tal, né? Você não vai ver? Eu falei, não, vou passar esse Natal escrevendo. E a gente forma essa conexão tão grande que você, às vezes, acaba se distanciando de tudo para escrever. E eu falo, a gente tem que ter um compromisso que, pelo menos eu vejo assim, né? Eu não coloco só como, você está fazendo ali, você escrever pelo prazer, você tem que escrever um pouquinho por dia, tal, mas vai no seu ritmo. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que colocar como um trabalho, que eu até falo para todo mundo. Agora eu tenho 3 trabalhos. Sim. Que eu saio de uma escola, vou para outra, mas eu tenho meu tempo, e se eu falar, ele vai ser como um lazer, eu acho que a gente começa a deixar um pouco de lado. Então a gente tem que ter esse compromisso. Eu tenho outra coisa também que é legal, é o tanto de gente que se aproxima pela história que a gente vai criando e que escrevem da nossa cidade, assim, às vezes você vai no mercado e tem uma pessoa que aparece lá e fala assim, poxa, eu escrevo também e tal. E são muitas pessoas que a gente fala assim, poxa, mas será que a gente não pode ajudar mais? Olha que legal. Alunos que escrevem. Eu lembro de uma aluna minha lá da escola Luciano, que ela ficou sabendo que eu escrevia, ela veio me mostrar os poemas dela. E eu ainda lembro que eu falei para ela, eu falei, poxa, eu não era escritor, eu me fiz escritor por insistência e tal, mas você, com essa tua idade, você é escritora. E eu falei, poxa, você escreve uns poemas fortes, críticos, de muita força mesmo. Legal, tem um projeto. E uma menina de 16 anos. Então eu acho que a gente precisa ter isso, que seja em cada cidade, em cada escola, de incentivo, porque aparecem muitas pessoas que vão te falar, olha, eu gostaria de escrever e tal, e às vezes falta incentivo. E eu tive, por sorte, uma pessoa que me falou, olha, você precisa tentar colocar numa editora, porque senão talvez tivesse perdido até hoje. Tivesse ficado aí. E eu acho que é isso que muitas pessoas precisam. Sim. Escrever é terapêutico, né? Eu acho. Eu falo que hoje eu escrevo profissionalmente, mas antes disso
também tinha aí minhas poesias, sempre, desde menina, sempre escrevi. Eu acho que é terapêutico, né? E você já colocou no livro? Não, tá tudo lá. E por que não? Eu tô me inspirando em vocês ainda, vai chegar a minha hora. Olha, até se você precisar do contato, porque... E geralmente acontece isso. Eu tinha até do SESI, uma menina, que ela veio me mostrar umas coisas que ela escrevia, ela falou assim, eu nunca mostrei para ninguém. E ela veio me mostrar. Eu falei, poxa, essa menina é escritora. Porque ela estava no 7º ano e ela veio me mostrar uma escrita de suspense. E eu falei a mesma coisa que eu falei para outra. Eu falei, você é escritora. Você precisa só de um empurrãozinho para soltar. E por isso que a gente poderia ter uma escolinha de formação. Eu até pretendo fazer um projeto assim um dia e conversar com outras pessoas também que já escrevem, como a gente tem vários aqui em Escalada, né? A gente tem a Karina, o Márcio, a Maria Luísa, tem vários, até Cida, né? A Dona Cida, pessoa incrível. E não só por escreverem, mas pelas pessoas que eles são. E o tanto que eles podem passar de confiança, de melhorar a autoestima de uma pessoa que escreve. Porque às vezes é o que falta, né? Qual é a mensagem assim, que sintetiza os seus livros, suas obras, você acha? Olha, a mensagem é, como a gente falou lá no comecinho, ele traz essa relação, né, entre dois mundos, que na verdade é o mundo espiritual e o nosso mundo terreno. Então ele faz muito essa parte dessa luta do bem contra o mal. E a gente vai vendo, poxa, como às vezes uma ficção ela se aproxima da realidade. E às vezes eu falo muito disso até quando eu estou divulgando. Eu falo, é ficção ou realidade? Porque tem muito disso, né? E a gente vê, eu falo muito sobre os tipos de preconceitos, que eu acho que também a gente não pode deixar de lado, que é uma coisa que está muito presente na nossa vida, que a gente tem que viver e tem que, não só combater, mas a gente tem que viver numa perfeita harmonia, como eu falo, manter o equilíbrio entre os dois mundos, toda essa energia, toda essa positividade que a gente tem condição de colocar, mas também trabalhar aqui no nosso mundo, sabe? Estou fazendo essa conexão entre dois mundos, mas o que tem no livro que pode melhorar o nosso mundo? E eu sempre quis fazer isso também, porque eu falei, poxa, sou professor, às vezes a gente passa uma vida dentro da escola e você sai da escola e não deixa nada. Porque as gerações que estão chegando, eles não vão mais lembrar da gente. Porque eles não conviveram. Então aqueles que a gente passou, que a gente deu aula, que a gente trabalhou, eles vão lembrar da gente na rua. Mas e para aqueles que estão entrando na escola? O que a gente pode deixar? Né? O que vai ficar? Então, é uma coisa não só do Marcelo, mas, sabe, tem um pouco do Márcio, que tem uma história incrível de escrever sobre sucesso, de escrever sobre alguma coisa que pode melhorar a autoestima. Então, a Maria Luísa, que escreve sobre a história de Descalvado. Dos italianos, né? Sim, que deveriam estar dentro da escola. Como eu falei, a Karina, a Dona Cida e vários outros, o trabalho que o Cal faz em cima da história de Descalvado. Sim. Então eu acho que são coisas que a gente deveria fazer e que tinha até que ter um espaço um pouco maior, que fosse dentro das escolas, do município, para a gente também poder passar essa mensagem para os alunos, para os jovens, olha, a gente mora numa cidade tão pequenininha, mas olha aqui o que a gente tem de bom. Sim. Às vezes até fica meio perdido como, olha, tanto potencial que a gente tem para o turismo em Descalvado. Quanto que a gente poderia crescer? Olha o tanto de coisas boas que a gente tem. E que às vezes a gente fica patinando e não entra no crescimento que poderia ter de verdade. Então eu acho que trabalhar dentro das escolas, deixar um pouco do que a gente foi, eu acho que esse é um legado que a gente precisa deixar. Tá certo. Marcelo, onde que as pessoas encontram as suas obras e te encontram? Olha, a gente divulga principalmente pela Amazon, né, mas ele pode ter acesso aos livros aí por qualquer grande loja virtual, até pelas maiores lojas, tinha até nas Casas Bahia, Magazine Luiza. A gente divulga mais pela Amazon, né? Ele estava sendo distribuído em 14 países. Que legal. Tá, às vezes tem alunos, pessoas que estão fora do país, falam, poxa, que legal, né? Quando eu chegar aí, eu quero pegar para ver. Eu falo, não, pode comprar aí, pode pedir por aí. E às vezes eles mandam foto, olha, comprei aqui, quando eu for, eu vou levar para pedir autógrafo e tal. Mas é uma coisa legal que fica isso, né? Esse contato que a gente tem, as amizades que a gente vai fazendo. E quem quiser autografado também, pode. Eu estou esperando chegar mais agora, que eu estou com poucos, né? Ali no seu Instagram. Só pedir pelo Instagram. E tem muita gente que quer realmente o livro autografado. Eu já tive que enviar bastante para o Nordeste, para Goiânia, para um monte de lugares, já foi para quem a pessoa quer com autógrafo.
Tem aquela relação, né? Então, e às vezes ele acaba saindo mais ou menos o mesmo preço, né? Uhum. Com envio e tudo. E que dica que você deixa para quem gosta de escrever ou quem já pensou em escrever um livro? Olha, eu queria dizer primeiro que é uma satisfação muito grande, ele dá como se fosse um motivo a mais para a gente viver, né? Para a gente poder trabalhar. E é a mesma coisa que eu falo para você, né? Às vezes você fala assim, eu tenho um monte de poemas, eu tenho a minha escrita, e a gente já sabe da capacidade que a gente vê as coisas que escreve. Aí a gente tem que falar, olha, daqui até você ser um escritor, é só você mostrar o que você faz. Sim. E mais que disciplina? Eu não diria que é mais que a disciplina, mas a gente tem que ter muita disciplina. A gente tem que ter um compromisso muito grande com a escrita. E é o que eu estou fazendo. Então, eu colocava meu livro, eu passei para as pessoas fazerem a revisão. Hoje eu mesmo quero fazer a revisão. Um dia eu quero trabalhar ainda para conseguir fazer a capa, porque é um carinho muito grande que a gente tem. E hoje as coisas estão chegando para a gente, né? Por exemplo, se eu pegar a divulgação que eu fazia de quando eu coloquei os 2 primeiros, agora é muita diferença. Hoje a gente começa a usar, né? A gente começa a aprender a como divulgar, fazer as imagens usando a inteligência artificial e tal. Uhum. Dos 4, tem algum preferido? Olha, eu não diria que tenho um preferido. Eu adoro os 4, amo o que eu estou escrevendo. Eu até já estou fazendo um novo que vai ser de capa branca desse. Então, na verdade, eu já estou trabalhando em cima de 3 livros, né? Uhum. Tem um aí que está surgindo que vai chamar A Quinta Ponte, que se passa em Chicago, que é um lugar que eu tive uma experiência que foi uma cidade que eu aprendi a amar de paixão. Então, esse livro que eu estou escrevendo vai ser lá. E outra coisa que tem de interessante da saga, O Segredo de Spala, é que ele faz uma passagem pelo mundo. E essa foi uma das coisas que eu senti mais da pandemia, foi que eu não podia viajar. Eu falei, já que eu não posso viajar aqui perto de moto, eu vou viajar pelo mundo, eu vou viajar pelo mundo. E é uma grande viagem. Esse daqui, que é o 4º livro, ele está sendo passado com a história principalmente em Foz do Iguaçu, que também é outra cidade que eu amei de ter participado, ter vivido um pouco daquela cultura que eles têm de turismo, de estar ali naquele centro que a gente consegue pegar 3 países ali, que a gente roda muito fácil. Então ele se passa em Foz do Iguaçu e no Cairo, do Egito, essa história. Mas o Segredo de Spala tem esse negócio de viver o mundo todo. De viver o mundo todo. Sempre traz um pouco da gente, né? Sim, se não for do que a gente viveu, é do que a gente gostaria de estar vivendo, né? Muito legal. Quem que é o Marcelo fora da escrita, fora da sala de aula, o que ele gosta de fazer? E se você tem algum sonho que ainda não realizou com relação aos livros? Eu acho que sonho é o que movimenta a nossa vida, né? Então, tem muitos sonhos aí de fazer viagens ainda, de ir para o Chile de moto, de conhecer a Europa, que ainda não tive oportunidade. Mas eu acho que o grande sonho hoje é de ser um escritor conhecido, de poder vivenciar isso, de poder encarar isso de uma forma um pouco mais profissional ainda, agora que eu estou quase para me aposentar ali do Estado, e vivenciar isso, colocar ainda mais tempo, colocar ainda mais um pouco dessa paixão, porque quando a gente começa a escrever, a gente se apaixona de uma forma que não tem igual. E principalmente quando chega o primeiro livro na nossa mão. Deve ser. Todos falam que é uma realização, assim. Né? É muito forte, é muito forte. E aí de você ver o pessoal da tua família recebendo, você vê que os alunos vêm perguntar, poxa, professores pequenininhos principalmente, vêm perguntar, poxa, é verdade que você é escritor e tal? Aí eu falo, tem meu livro aí na biblioteca da escola e tal. Eles falam, aí eles acham que é brincadeira, né? Mas parece que é tão distante para alguns, né? Sim. E um outro sonho que eu tenho bastante também é de divulgar a literatura, de divulgar a escrita, fazendo com que mais pessoas que têm esse potencial, que têm essa vontade, que eles também consigam chegar um dia. E às vezes até a gente fica cobrando, porque a gente fala, e aí, já começou a escrever, vamos colocar seu livro lá. Fazer um clube aí dos futuros escritores. Vou mostrar aqui. Mostra 2, e você mostra os outros 2. Então essa aqui. Essa é a ordem, né? O verde, o azul, o amarelo e depois o vermelho. Então essa é a saga, né? A saga, O Segredo de Spala. Eles são em continuação, né? Eles não são uma série. Começa aqui com o verde, na Amazon, se quiserem, vou deixar o Instagram dele aqui. Vocês podem também entrar em contato, né? Para acessar. E para quem gosta, aí deve ser são histórias bem interessantes. Esse último tem que ler na sequência.
Tem que ler na sequência. Ele, até se alguém pegar para ler, vai achar interessante, mas tem que conhecer toda a história. Porque ele foi escrito, né, até como eu falei, que brincavam, é uma história sem fim. Uhum. E os personagens, eles vão se criando. Por exemplo, nesse daqui surgiu um personagem, o Art, né, que era um arqueólogo, e ele vive um romance muito intenso, muito bonito, com uma outra arqueóloga. Eles não vivem juntos, eles se encontram. E aí ele tem uma descoberta, né, de que ela, na verdade, poxa, posso dar spoiler? Pode, um pouquinho pode, né, gente? Ele descobre que, na verdade, ela era um anjo. E aí tem um final aí muito marcante da história desses dois, que é na passagem desse livro aqui, Segredos de Espada Revelações. E, na verdade, as revelações, elas acontecem durante toda a saga, né? Que a gente vai passando e eles vão vivendo muitas coisas. Eu faço uma ressignificação também da história, né? Porque, por exemplo, esse segundo livro, ele é a história de 3 reencarnações do casal. Então, e tem uma que é na Segunda Guerra Mundial. E aí eu conto toda a história do porquê que aconteceu a guerra, quem na verdade comanda essa guerra. Que às vezes acontece, a gente vê, estuda aí a Segunda Guerra Mundial, a gente estuda o porquê das guerras, e no fundo a gente não acredita. Olha, mas como assim matar tantas pessoas por causa disso, né? E aí eu falo um pouquinho sobre isso, onde está a verdadeira luta por trás disso. E aí, no final desse também eu falo um pouco, eu entro nessa guerra que a gente está vivendo aí entre a Rússia e a Ucrânia, né? O porquê disso, e tem uma revelação. E no fundo, elas têm uma conexão muito grande. É uma guerra que não conseguiram, uma conquista de um poder maior na Segunda Guerra, e eles vivem tentando essa conquista do poder. Tá? Então é uma sequência. Que na verdade é para chegar nos poderes de Deus. Tá? Isso eu posso falar que não é spoiler, porque tem lá na divulgação dos livros. Tá? Muito legal. Então, gente, ó, fica aí de opção de leitura, quem gosta, né? E gostoso saber da história, parabéns, né, pela pouco tempo, já ter tantos filhos aí literários, né? É meio que essa relação. Acho muito bacana. E parabéns também pela passagem do seu dia, né? Dia 23 é dia do autor do livro. Obrigado. Parabéns para você. E é isso, pessoal. Quer deixar alguma outra mensagem final? A mensagem é sempre essa, né? Que a literatura é uma porta que se abre para um mundo diferente, divertido, sério, e que faz a gente viajar de verdade. E uma outra coisa que é uma gratidão muito grande, a gente vê tantas pessoas em uma cidade pequena que escrevem, que estão em contato com a literatura, e é uma gratidão muito grande estar aqui com a Débora e saber que ela também, além de toda a escrita que ela faz como jornalista, tá, com todo esse potencial, com toda esse trazer as informações até a gente, e eu espero também que ela traga esses poemas, essas poesias pra gente aí logo, né? Que a gente também fica curioso para ler, né? Um dia eu chego lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima semana. Muito obrigado, Débora. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.